Olá pessoal, professor Clevanei por aqui. Nas últimas semanas eu deixei aqui no perfil alguns desafios para que vocês possam testar os conhecimentos sobre finanças corporativas. E hoje eu vou trazer a resolução desses desafios e também alguns insights sobre como analisar e como aplicar esses resultados nos negócios. Bora lá então para a resolução dos desafios. Muito bem, vamos às resoluções. Vamos começar pelo primeiro desafio, que era um desafio no qual a gente precisa encontrar a representatividade dos gastos fixos de uma operação aqui da empresa ABC. Perceba que quando a gente está falando de encontrar a representatividade, nós estamos falando de fazer uma análise vertical. Por quê? Porque nós vamos avaliar uma determinada conta, que nesse caso aqui é os gastos fixos, em relação ao nosso volume total de vendas. Então, muito bem. Então, a nossa fórmula para montar e para chegar nesse resultado nada mais é do que os gastos fixos dividido pela receita bruta. Vamos trazer para cá em valores relativos, então vamos multiplicar por 100. Então, o que nós temos aqui, então? Montando a fórmula aqui, né? Então, nós temos aqui o 35.618, que é o total de gastos fixos, dividido pelo nosso volume de vendas, que é o 115.500, vezes 100. Muito bem, montamos a fórmula, vamos em busca de uma calculadora para nos ajudar nesse cálculo. Então, vamos ter o 35.618 dividido por 115.500 vezes 100. Então, temos um resultado aqui de 30,84%. Então, nosso resultado aqui dessa equação vai ser 30,84%. Ou seja, a representatividade dos gastos fixos frente ao nosso total de vendas, ao nosso montante de vendas, é na razão de 30,84%. Por que é importante a gente conhecer esse valor? Esse valor, esse percentual, é importante a gente identificar para poder avaliar possíveis melhorias na estrutura de gastos fixos, nas alavancagens operacionais que nós precisamos trabalhar, e também é uma informação extremamente importante para a gente poder trabalhar e definir preço de venda de produtos, tendo em vista que quando a gente está atribuindo os percentuais na nossa fórmula de markup, um dos percentuais que nós precisamos trazer é o percentual do impacto dos gastos fixos no nosso volume de vendas. Nesse caso aqui seria o percentual de 30,84%. Perfeito? E é isso aí, pessoal. Resolvemos o primeiro desafio e estamos aqui para ajudar você a descomplicar as finanças da sua empresa. Isso aí. Obrigado. Vamos lá, pessoal. Vamos para a resolução de mais um desafio. Nesse desafio, classificado como grau médio, o que se pedia era calcular a evolução da margem de contribuição quando comparamos 2023 com 2022. E aqui nós vamos pegar somente o indicador margem de contribuição. Quando nós falamos aqui de evolução em períodos, então nós estamos falando aqui de uma análise horizontal. Nós vamos analisar horizontes diferentes. E para analisar horizontes diferentes, nós precisamos calcular aqui a variação de um período em relação ao outro. E para a gente calcular a variação, nós utilizamos essa fórmula aqui, ó, que é o resultado do último período dividido pelo resultado do período anterior menos 1. Vamos lá então, nesse caso que nós vamos pegar os dados, né, da margem de contribuição. Então vamos fazer a variação da margem de contribuição. Margem de contribuição está aqui, então nós vamos pegar esses resultados aqui. Último período, margem de contribuição de 58.389 e vamos dividir pelo período anterior, 58.735. E esse resultado vamos deduzir 1. Vamos colocar aqui certinho a fórmula para ficar bonitinha, né? Ficar padrão. Muito bem, então vamos calcular agora esse resultado. Então vamos encontrar quanto que foi a variação da margem de contribuição nos períodos. Vamos buscar aqui uma calculadora para nos ajudar nesse cálculo. Então nós temos aqui o valor de 58.389 dividido por 58.735. Temos o resultado de 0,9941. Menos 1, vamos chegar aqui ao resultado de menos 0,0589. Praticamente menos 0,006. Então esse aqui é o nosso resultado aqui
nessa fase que nós estamos aqui do cálculo. Então, nosso resultado aqui é um valor de menos 0,006. Para facilitar a nossa análise, nós transformamos esse valor aqui em percentual. E para a gente fazer esse cálculo aqui, nós temos que multiplicar esse valor por 100. Então, logo aqui, né, a nossa variação da margem de contribuição em percentual é o valor de 0,6%. Claro que negativo, né? Então, o que isso significa, né? Que nesse período, né, ou seja, comparando o resultado de 2022 para 2023, nós tivemos uma redução na margem de contribuição de um pouquinho mais de 0,5%. E esse dado aqui é importante para a gente avaliar qual que foi o comportamento da operação no que tange a margem de contribuição para pagar os gastos fixos e gerar resultado aí como lucro operacional da empresa, certo? E é isso aí, pessoal. Estamos aqui então para ajudar você a descomplicar as finanças da sua empresa. Obrigado e vamos para um próximo desafio. Muito bem, vamos lá então para a resolução de mais um desafio da semana. Esse é um desafio classificado aqui com grau de dificuldade difícil. E aí o que nós temos aqui a ser resolvido, né? Então esse aqui é o cenário, né, um case de uma pizzaria que, em virtude aí de um crescimento das vendas, eles tiveram a necessidade de mudar o regime tributário. Eles até então eram uma pequena empresa e tinham aí estavam no regime tributário MEI, né, microempreendedor individual, e em função aí desse crescimento das vendas, eles precisam se adequar aí e se tornar uma microempresa, uma ME. E nesse novo cenário, eles vão ter que recolher impostos aí de uma microempresa. E nesse cenário hipotético aqui, né, essa empresa irá recolher impostos aí no montante de 19,5%. E o que esse empresário nos solicitou aqui seria ajudar ele a calcular, a definir um novo preço de venda de uma pizza que é o carro-chefe da operação, que representa aí 75% das vendas. E o grande desafio é manter a mesma margem de contribuição que eles aplicam no contexto atual. Então, o que nós temos aqui de cenários, né? Então, perceba que no cenário atual eles vendem a pizza por R$ 49,90 e lá no final eles têm uma margem de contribuição de aproximadamente 62%. O que tem de gastos envolvidos, né? A taxa do meio de cobrança de 2,5% e o custo, né, das mercadorias vendidas ou o custo material direto desse produto chamado pizza, certo? Não tinha imposto no cenário atual. Já partindo para o novo cenário, o que nós temos aqui? Taxa de meio de cobrança continua, os impostos, que vai ser um novo elemento aí a ser aplicado nessa precificação, e o custo do material direto, que é o custo das mercadorias vendidas, que é o custo para fabricar a pizza, e manter aí a margem dos 62%. Então vamos ao que interessa, que são os cálculos, né? Esse é um desafio que nós precisamos calcular aqui, preço de venda. E nós, para poder fazer esse cálculo, vamos utilizar aqui a fórmula, né, de uma taxa de marcação ou de um markup. Nesse caso aqui, o nosso markup ele vai ser um markup tendo como base principal a margem de contribuição. Como nós não temos aqui outras informações de gastos fixos na empresa, nosso ponto principal aqui é criar uma taxa de marcação utilizando os dados que nós temos. Então vamos lá então. Qual que é a fórmula para a gente definir o preço de venda utilizando um markup, né? Seria nós pegarmos aqui o custo de produção ou custo direto, né, do produto e dividir pela seguinte fórmula, né? 1 menos a soma dos percentuais. Então, o que nós temos aqui, né? Então, nós vamos ter que somar aqui os percentuais e fazer essa equação aqui, ó. Então, muito bem, então vamos lá, então, né? Então, quanto que vai ser esse preço de venda? Esse custo aqui, eu estou falando que é o custo direto, né? Que é o custo, nesse caso aqui, nós temos o CMV, né? Que é o custo das mercadorias vendidas, ou seja, quanto custa uma pizza, né? Então, nesse caso aqui, nós vamos pegar esse valor aqui para ter como custo direto. Então, vai ser o valor de 17,72. E vamos dividir pela seguinte equação, né? 1 menos a soma dos percentuais. Que percentuais são esses? O primeiro deles aqui, que é a taxa da maquininha, né, do meio de cobrança,
que é o percentual de 2,5%. Já vou trazer para cá já convertido, ou seja, 0,025, mais os impostos, que vai ser aqui um valor de 0,195, e mais o último percentual, que é a margem de contribuição aqui, ó, que é mais um valor aqui de 0,62. E aí vamos fazer esse cálculo aqui. Então vamos montar aqui a nossa fórmula. Então o preço de venda vai ser igual a 17,72, vamos deixar ele quietinho aqui, e vamos fazer essa outra equação aqui, né? Vamos pegar aqui a nossa calculadora, que sempre nos ajuda aqui a fazer esses cálculos. Então, o que nós temos aqui? O 0,25 mais 0,195 e mais 0,62. Então, temos um total aqui de 0,84. Então, essa nossa segunda parte da fórmula aqui vai ser 1 menos 0,84. Logo, né, o nosso preço de venda aqui vai ser igual ao 17,72 dividido por 0,16, que é o resultado aqui de 1 menos 0,84. Então aqui, agora vamos buscar nossa calculadora novamente para fazer esse cálculo, que vai ser o seguinte. Então nós temos aqui 17,72 dividido por 0,16. Então, o nosso preço de venda calculado para esse produto nesse novo cenário é um preço de venda de R$ 110,75. Então, preço de venda aqui, para nós trazermos para cá, então, R$ 110,75. Então, esse aqui é o novo preço de venda para pizza nesse novo cenário. Percebam que o valor ficou bem acima do que ele praticava anteriormente, né? Acima do 49. Então percebam o impacto que nós temos de praticamente 20% sobre o cenário atual. E aí, claro, né? Quando eu trabalho preço de venda, eu sempre trago essa possibilidade de análise. O que vai acontecer? Será que eu vou conseguir vender essa mesma pizza por esse preço? Não vou conseguir? E aí, claro, né, o segundo contexto da precificação é olhar a questão mercadológica. Entender realmente se esse preço de R$ 110 vai ficar competitivo, se não vai ficar. Caso não ficando, precisa ser ajustado aí alguns outros elementos, né, internos da empresa para poder adequar esse preço aí a um preço de venda compatível com o mercado. Mas o importante é a gente ter essa informação do quanto custa, né, os meus elementos, né? E de fato quanto que eu deveria vender o meu produto nesse cenário atual. Se for necessário eu fazer ajuste, eu vou fazer aí os ajustes, fazer a gestão como um todo aí, para que eu possa adequar esse preço e eu de fato ter aí um volume de resultado de acordo com aquilo que eu preciso, certo? Então, mais um desafio resolvido. E é isso aí, estamos aqui para ajudar você a descomplicar as finanças da sua empresa. Conte comigo. Grande abraço.